Olá pessoal, na aula de hoje eu vou estar ensinando sobre determinação de circunferência. São 10 probleminhas, mas são 10 probleminhas fáceis, tá? O primeiro, ele já começa assim. Determinar uma circunferência que passa pelos pontos P1, P2 e P3. Bem, eu sei que para os pontos pertencerem a essa circunferência, a distância, né, entre o centro e a circunferência tem que ser igual ao meu raio, que foi o que eu fiz aqui, ó. P3 pertence à circunferência se e somente se a menos x ao quadrado mais a menos x elevado ao quadrado mais b menos y elevado ao quadrado for igual ao raio ao quadrado. Quando eu fizer isso e eu for resolver, eu vou chegar nesse daqui, tá? Lembrando que isso aqui vai valer para os 3, então vão ser 3 desses daqui. Depois disso, se eu for terminando de resolver, eu vou chegar nisso daqui, ó. Num sisteminha que vai ser parecido com esse quando eu resolvo, tá? x1 menos 2a mais y1 menos 2b mais 1 vezes a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a menos x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, todos eles. Esse aqui não tem, coloquei errado, me perdoa. Bem, com isso eu vou fazer para os 3, tanto para o ponto 1, tanto para o ponto 2, tanto para o ponto 3, tá? E aí vai ficar assim, ó. x2 menos 2b mais y menos 2b mais 1 vezes a mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a menos x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. E o x3, né, para o ponto 3, menos 2c mais y menos 2b, y3, tá? Menos 2b mais 1 ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual menos x3 ao quadrado mais y3 ao quadrado. Fazendo isso, a gente pode perceber que isso aqui é um sistema, tá? Perdoem, agora que eu me lembrei de falar. Isso aqui é um sistema. Quando eu resolver esse sistema, eu vou conseguir achar o meu menos 2a menos 2b ao quadrado, b ao quadrado e menos r ao quadrado. Quando eu descobri isso, pessoal, eu consigo achar as minhas incógnitas, que são a, b e r. Mas quem é a, b e r? A e b é o centro, tá? Meu centro é A e B. E, obviamente, o meu R é o raio. Vocês viram? É facinho, não tem muita dificuldade para aprender, para entender. Então, eu nem vou fazer um exemplo, porque esse aqui é facinho. Então, vamos lá para o exemplo 2. Bem, no exemplo 2, e perdoem pelo erro do primeiro, que eu estou um pouquinho nervosa. No problema 2, ele já pede para mim determinar uma circunferência que passa pelos pontos P1, P2 e já tem o raio. Gente, esse é assim, o mais fácil ainda que o primeiro, tá? E aí, como é que fica? No primeiro, eu disse que o ponto só pertencia à circunferência, né? Se a distância entre o ponto e o centro fosse igual ao raio. Aqui vai permanecer a mesma coisa, tá? Ó, o ponto P1,
Calma aí. Agora focou. P1 pertence à circunferência se e somente se x1 menos a elevado a 2 mais y1 menos b elevado a 2 for igual ao meu raio, tá? E o P2, a mesma coisa. Ele só vai pertencer à circunferência se e somente se x2 menos a elevado a 2 mais y2 menos b elevado a 2 igual o raio ao quadrado. Gente, esse aqui é facinho. Vou dar um exemplo, tá? Só para vocês entenderem ele. Ele é basicamente, assim, muito parecido com o primeiro. Só que faz o primeiro assim, ó, facinho. O exemplo, aqui, ó, exemplo. Supomos que o ponto A, dois pontos, A é igual a menos 3 e 0, e B é 0 e menos 3. E eu tenho o raio, que é 3. Então, tá, vamos lá. A só pertence à circunferência se e somente se x1, tá? Que vai ser menos 3 menos a elevado a 2, mais 0. Eu não vou pôr o 0, porque a gente sabe que é nulo, então vai ficar só b ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 9, tá? E para b é a mesma coisa. B pertence à circunferência se e somente se x1 de b é 0, também não vou pôr, então eu vou ficar só com a ao quadrado mais y menos b elevado a 2 for igual ao raio. 3 ao quadrado é 9. Bem, agora aqui eu vou resolver ele, tá? Facinho. Vai ficar assim, ó. Ui, peraí, que a folhinha aqui tá voando. Pronto, ó. O primeiro ao quadrado, 2 vezes o segundo vezes o primeiro, e o segundo ao quadrado, mais b ao quadrado igual a 9. Para o ponto B, vou fazer a mesma coisa, tá? A ao quadrado mais 9 menos 2 vezes o segundo vezes o primeiro. Ops, que é 6. Isso é 2 vezes o segundo, né? Coloquei errado. 6b mais b ao quadrado igual a 9. Bem, aqui, ó, nesse primeiro, nós temos 9. Aqui eu posso cancelar com esse outro 9. Embaixo eu faço a mesma coisa. Fazendo isso, eu vou ter aqui menos 6a mais a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 0, porque 9 menos 9 é 0. Quando eu passei esse 9 para cá, ficou 9 negativo, de negativo positivo dá 0. Embaixo eu tenho que menos 6b mais a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 0. Percebam que aqui eu já fui colocando eles assim, meio que já de uma forma que eu não vou me perder quando eu for resolver esse sisteminha aqui. Eu vou cancelar uma letra, então eu vou escolher a primeira aqui e vou estar multiplicando por menos 1, tá? Isso aqui vai ficar, ops, vou fazer aqui, vai ficar assim, ó, 6a menos a ao quadrado menos b ao quadrado igual a 0. Embaixo eu copio 6b mais a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 0. Ó,
eu tenho menos b ao quadrado e mais b ao quadrado cancela, aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho que 6a menos 6b é igual a zero. Vou dividir tudo por 6, por quê? Para ficar mais fácil. A menos b é igual a zero. A é igual a b. Pronto. Quando eu fizer isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui na minha colinha, tá? Rapidinho. Eu descobri quem é A, né? Eu sei que A é igual a B. Ops, aqui vai ser menos B, tá, pessoal? Eu errei na hora de fazer ali, mas aqui é menos B, tá? O meu A, deixa eu apagar isso aqui, perdão, tá? Meu A é igual a menos B. Eu vou escolher qualquer uma das duas e vou estar substituindo o meu A por menos B. No meu caso aqui, eu vou escolher essa daqui, chamei de primeira, e vou estar substituindo, tá? Continuando aí, e peço desculpa, tá, pelo erro cometido aqui, tá, pessoal? Eu acabei me confundindo. Bem, mas continuando. Aqui, ó, eu substituí na primeira equação o A, que eu sei que o meu A é igual a menos B. Aqui ficou positivo, porque o menos da forma menos o menos do número fica positivo. E aí, eu vou resolver, né, que vai ser o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui, ó, é zero, então vai ser só b ao quadrado, igual a 9. Mais uma vez, eu tenho 9 aqui, eu posso cancelar. E aí, eu vou ficar que 2b ao quadrado menos 6b é igual a zero. Bem, aqui a gente tem uma equação do segundo grau, então a gente vai resolver delta. Quando a gente fazer delta, a gente vai descobrir que delta é 36. E aí, fazendo Bhaskara, a gente descobre, né, que eu vou ter, peraí, coloquei errado, x1 igual a 3 e x2 igual a 0. Então, tá, eu tenho x1 igual a 3 e x2 igual a 0. Lembram daqui? Vou colocar, escrever aqui, ó. Perdão pela... Isso. Bem, aqui eu tinha que A era igual a menos B. Eu descobri o valor de B, certo? Então, ó, se A é igual a menos B e e B for igual a 3, então A igual a menos 3. Por quê? Menos 3. E se B é igual menos o valor de A, vai ser 3, tá? E se B igual a 0, então A igual a 0. Com esses valores, eu descobri A e B. Mas quem é A e B? A e B é o centro. Então, ó, deixa eu virar aqui, fazer aqui. Eu vou ter uma circunferência. Calma aí que tá tortinho aqui. Arrumei. Eu vou ter uma circunferência de centros menos 3 e 3 e de centro 0 e 0. E o raio que ele me deu, que era 3. Então, eu consegui descobrir o centro da circunferência. Fazendo isso, vamos colocar lá na equação reduzida e eu vou descobrir a equação da minha circunferência, tá? Eu tenho duas equações de circunferência, tá? Aqui, ó. Eu tenho que A mais 3 ao quadrado mais B menos 3 ao quadrado é igual a 9. E, né, a minha outra alternativa
Como o centro é zero, eu não tenho necessidade de ficar colocando zero, então eu já vou pôr direto. Então, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. E fica assim, tá? Então, quando o exercício me dá 2 pontos, eu vou resolver desse jeito, por sisteminha facinho, tá? Então, aqui, ó, a equação da minha circunferência que ele pediu ali no exemplo. Aqui, pessoal, no exemplo 3, já é assim: determinar uma circunferência de centro A e B, dado que é tangente à reta, tá? E esse daqui, a gente resolve ele desse jeito. Vocês lembram que eu falei que a distância do meu centro até a reta tem que ser igual ao raio, tá? Então, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. R, né, que é o meu raio, é igual a módulo, porque raio é sempre positivo. Azão, azinho, mais Bzão, Bzinho, mais Czão, sobre a raiz de Azão ao quadrado mais Bzão ao quadrado, tá? Tudo isso é igual ao raio, como eu disse antes. O Azão, o Bzão e o Czão é da minha reta. E o meu Azinho e o meu Bzinho, como eu disse, é do centro, tá? Então, ó, facinho de fazer. Então, eu sei que se o exercício me der o centro e uma reta e quiser, né, e pedir para mim achar a equação dessa circunferência, é só usar essa formulazinha aqui. Um exemplo disso, ó, vamos supor que eu tenho um centro, 1 e 2, e uma reta que é tangente a essa circunferência. E essa reta, vou chamar ela de S, é x menos y mais 3 igual a 0. Vou colocar aqui nessa fórmula, tá? Vai ficar assim, ó, o R. Com isso, eu descubro o meu raio, tá, pessoal? Fazendo uma observação. Se eu descobrir o meu raio e tiver o meu centro, eu consigo achar a equação dessa circunferência. Então, o raio é igual à distância do centro à reta. Então, o meu raio é igual. Quem que é azão aqui? É 1, ó. 1. Quem que é azinho? 1 também. 1 vezes 1, 1. Quem que é, ó, mais. Quem que é bezão? Bezão aqui, ó, é menos 1. Ui, perdão, vocês não estão vendo. Agora vocês estão vendo? Que nem eu estava falando. O raio, ele é igual à distância do centro à reta. E aí eu estava fazendo. Aqui, ó, o meu raio, ele é igual. Quem que é azão? Azão é o meu 1 aqui, no caso, da minha reta. E azinho é o ponto da minha circunferência, o A. Então, 1 vezes 1, 1. Mais, quem é bezão? Bezão é menos 1. E aqui o bezinho é 2. Menos 1 vezes 2, menos 2, mais 3, né? Porque é o meu C. Mais 3. Tudo isso sobre raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso vai me dar raiz de 2, tá? Já adiantei um passo aqui para não ficar muito comprido. Fazendo isso, vou resolver, ó, normal. Isso implica aqui, ó, que, vamos lá, 1 menos 2, menos 1, mais 3, 2. Então, eu tenho 2 sobre raiz de 2. Fatoração, né, porque eu não posso ter raiz no denominador, então, vou fatorar isso daqui. Isso aqui vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Posso cortar esses 2, fica só raiz de 2. Então, meu raio é igual a raiz de 2. Bem, eu tenho raio e eu tenho centro. Então, eu já tenho a minha circunferência, a equação dela. Então, ó, é a equação da circunferência vai ficar. Bem, lembrando
que a equação da circunferência, né, a equação reduzida, é x menos a ao quadrado mais y menos b elevado a 2, perdão, aqui não é ao quadrado, é elevado a 2, é igual a r ao quadrado. Então, vamos lá substituir x, né, porque é um ponto, menos o meu centro, 1, menos a fórmula número positivo, fica negativo, mais y menos 2 elevado a 2 igual. O meu r, tá? Raiz de 2 elevado ao quadrado. Quando eu tenho aqui, ó, tem uma potência e uma raiz de mesma base, eu posso cancelar. Então, eu fiquei com x menos 1 elevado a 2 mais y menos 2 elevado a 2 é igual a 2. Portanto, perdão, pessoal, pela qualidade da imagem, tá? Que tá tendo uns probleminhas aqui no meu celular, ele não tá focando muito bem. Mas continuando. Então, a equação dessa circunferência, né, a equação reduzida, é x menos 1 elevado a 2 mais y menos 2 elevado a 2 igual a 2. Tá? Então, o exercício, ele me deu o centro e me deu uma reta que era tangente a essa circunferência. Usando essa formulazinha aqui, trocando, né, pelos dados que eu tinha, as letras pelos dados que eu tinha, eu consegui chegar à minha equação reduzida de circunferência. Vamos lá para o exemplo 4.